Ok, vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos ter um tempo precioso de estudo da Palavra de Deus. Dou boas-vindas a todos vocês e a quem está nos acompanhando pela internet também. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o nosso discipulado normalmente, a nossa exposição bíblica. E aí, à medida que tiver perguntas, quem estiver online pode mandar pelo canal nosso no YouTube ou pelo Facebook, e os presentes podem fazê-la ao final da exposição, porque nós vamos fazer algo contínuo aqui para ajudar os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet. Sendo assim, vamos colocar em pé e vamos orar? Vamos orar pedindo a graça do Senhor e que Ele nos ilumine o entendimento e o coração para recebermos a Sua palavra. Oremos. Senhor, graças te damos porque estamos na Tua casa essa noite, atraídos por Ti. E nós viemos aqui, Senhor, sabendo que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração. Nós viemos com o desejo de estudar a palavra de Deus. Por isso, Senhor, seja o Senhor o centro da nossa atenção. Pedimos a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, que a nossa mente, nosso ser, nada em nós obstrua esse momento. Senhor, traga paz ao nosso coração, traga entendimento, abençoe cada irmão que aqui se encontra, cada família aqui representada, as pessoas que nos assistem pela internet também, que cada um deles tenha o privilégio de aprender a palavra de Deus conosco nesse tema tão importante, que é saber qual é o plano de Deus para cada um de nós. Senhor, fala conosco e nós já somos gratos por Tua presença aqui. Em nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Vocês podem se assentar, por gentileza. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que diz respeito a uma palavra. Ouvimos muito dela no ambiente de culto, né? Bem-vinda. Que é a redenção. O que vem a ser redenção? Muitas pessoas perguntam o que Deus quer de mim. E tem muito a ver essa pergunta, o que Deus quer de mim, com a palavra redenção. Nós vamos estudar esse tema hoje. Para isso, eu convido você a abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro, quase no final da Bíblia, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 17. 1 Pedro 1, 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu acho esse texto bíblico maravilhoso, porque ele me dá a segurança de que a fé que eu tenho em Deus, ela não é minha. Ela não é produto da minha imaginação ou do meu esforço. Ela provém de Deus. O texto que nós acabamos de ler, escrito pelo apóstolo Pedro, traz para nós a segurança de que o que nos resgatou da vida que nós tínhamos anteriormente não foi nada terreno,
É algo que desde os tempos eternos o Senhor planejou para nós. E o apóstolo Pedro lhe diz que não foi com coisas corruptíveis, o que há de maior valor nessa terra, metais preciosos, o que é a ambição de todo mundo, isso não tem nenhum valor comparado ao sangue de Jesus. Na eternidade isso não representa nada. O sangue de Jesus foi o que nos resgatou do nosso fútil procedimento que nós havíamos recebido dos nossos pais. E aí tem uma frase muito importante, que Pedro fala: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Nós perguntamos, quem é conhecido com efeito antes da fundação do mundo? Ele está falando do sangue de Jesus. O mundo já era conhecido no sentido de plano de Deus para a criação. A morte de Jesus, gente, não foi um plano B de Deus. A morte de Jesus não foi uma saída que Deus arrumou porque o pecado adentrou. Por mais que nós não consigamos alçar a nossa lógica para entender coisas eternas como essa, nós podemos receber paz no nosso coração por saber que o que Jesus fez na cruz do Calvário, Deus havia planejado desde antes da fundação do mundo para resgatar Thelma, Stephanie, Kátia, Luciano, todos nós estamos aqui. Todos nós. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Redenção. O plano de Deus para a nossa vida. Todo discípulo de Jesus ele tem que saber isso. Tem que saber. Isso não é papo teológico, isso é a nossa fé. Papo teológico, eu digo, é conversas difíceis, filosóficas. Não, isso é raiz da nossa fé, raiz na palavra de Deus. Então, o que vem a ser a redenção? Vamos meditar desde o princípio, na nossa linha do tempo imaginária. Imagine que você tem agora uma linha do tempo e você vai percorrer por ela. É como se você contemplasse um traço infinito da história. Então existe um tempo longínquo que a gente não consegue alcançar ele, lá bem antes. Esse tempo é chamado de eternidade no princípio. A eternidade não está apenas para o futuro, mas está desde os tempos remotos, lá para trás. E o que havia lá? A Bíblia Sagrada nos ensina, desde o primeiro versículo, que Deus é a pessoa principal. O discípulo de Jesus, ele sabe o seu lugar pela palavra de Deus, que ele não é a pessoa principal da Bíblia. A pessoa principal da Bíblia é Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É assim que começa. Então, lá nos tempos eternos, nós temos a pessoa de Deus, o ser de Deus. Ele não tem início e ele não tem fim. Aquela pergunta que as crianças fazem: quem criou Deus? Ninguém. Ele criou. A criação existe por conta dele, porque ele é sempre eterno, Deus. Ele sempre existiu. A pergunta quem é Deus, ela é especial demais. E nós, quando estudamos, meditamos na palavra de Deus, nós vemos 3 referências bíblicas que nos ajudam a responder isso. A primeira delas está no Salmo 90, o versículo 2. Este salmo escrito pelo grande profeta Moisés. Diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então imagine só, o início da linha do tempo, do traço aqui que você imaginou, e o final dela, que não dá para a gente contemplar, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é a pessoa central da história. É aí que começa. E sabendo isso, quem é Deus também faz com que a gente pergunte sobre as 3 pessoas da Trindade.
Pastor Davi, e a Trindade? Ela entra nesse esquema, nessa resposta? Obviamente que sim. Porque Deus, desde o princípio, ele se revelou ao seu povo como Trindade. Desde o princípio nós temos Deus falando com Ele mesmo sobre a criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, é plural. É Deus em acordo com Ele mesmo. Façamos. Por mais que seja difícil, não é impossível de crer, porque isso é plantado no nosso coração pelo Espírito Santo. Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Quer ver a prova disso? Onde na Bíblia que nós temos isso? Aos montes, de Gênesis e Apocalipse. Mas um dos exemplos que eu vou dar para vocês é Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Esse texto tão importante que narra quando Jesus foi batizado por João Batista. João Batista, podemos dizer que foi o último dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus disse que ele foi o maior dentre todos porque ele anunciou a vinda e preparou o caminho do Senhor Jesus. Quando Jesus foi batizado, diz-nos Mateus 3, 16 e 17, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Então nós temos aqui duas pessoas no texto até agora. Quem é que foi batizado? Jesus. E os céus se veem abertos, e quem é que desce? O Espírito Santo como pomba. Como? Vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem está dizendo isso? O Pai. O Pai dizendo a respeito do Filho e o Espírito Santo repousando sobre ele, confirmando que ali, na linha da história, nós temos a pessoa divina envolvida nesse plano, nesse chão que nós pisamos, interessados nesse tema que é o resgate, que é a nossa redenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, nós, discípulos de Jesus, e estamos aqui com esse compromisso de preparar também pessoas para o batismo e para a inserção no corpo de Cristo. Há heresias por aí hoje em dia que dizem: não, Deus é somente Jeová. Ou então dizem: não, Deus é somente Jesus. Não, Deus é indefinível. Deus é um Espírito iluminado, Santo. Três pessoas distintas, os três formam um. Eles estão sempre juntos, o tempo todo na Bíblia, e no que diz respeito ao tema da redenção, que é o nosso resgate, os três estão envolvidos. E um outro texto que eu gostaria de ler com vocês aqui essa noite, vocês fiquem à vontade, mas vou ler rapidamente, é Efésios, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo diz a respeito de Deus o seguinte: aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Posso dar uma lição de casa desde já? Posso? Daqui a pouco eu vou cobrar aquela da semana passada, ok? Mas a de agora é o seguinte: você vai acompanhando comigo aqui, e os que estão aqui vão ter esse privilégio de, logo após a transmissão, a gente fazer aqui perguntas e respostas, né? Em loco. Mas você também, além de assistir aqui, também poderá assistir depois, escrever todos esses textos bíblicos que eu estou citando para você fixar na sua mente, ok? Essa é a nossa lição. Efésios 1:11 diz: aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Gente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão sempre fazendo algo. Segundo o quê? O conselho da sua vontade. Antes de nós pensarmos, Deus vai fazer o que eu quero, nós precisamos entender o seguinte: Deus sempre está fazendo algo. E a pergunta é: eu estou vivendo de acordo com aquilo que Deus faz?
Deus está sempre fazendo. E a prova disso é o plano da redenção que nós estamos estudando aqui hoje. Então nós vimos que Deus é eterno, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três estão em comum acordo presentes no plano da redenção, e eles fazem aquilo que é segundo o conselho da sua vontade. É Deus. Agora nós perguntamos, que é o homem? Por que o homem foi criado e para o quê? Pergunta importantíssima essa. Vimos quem é Deus, que é o homem, para que o homem foi criado, qual o propósito de Deus em criar o homem? Eu vou ler para vocês duas referências bíblicas, as duas estão em Gênesis. No capítulo 1, versos 26 e 27, na narrativa da criação, logo no início da Bíblia, nos é dito o seguinte, que Deus, num dado momento, daquele ciclo de 7 dias, criando todas as coisas, ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Uma imagem é igual o objeto de referência? Não. Ela remete a isso. Ela não é igual. Deus não criou o homem para ser um outro Deus. Deus criou o homem para refletir a sua glória, para fazer referência de quem ele é. Já já você vai saber por qual a importância de saber isso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou então o primeiro casal, homem e mulher. E ao criar o homem, qual o propósito de Deus? Aqui nós já vimos. Quando Deus fala, façamos a nossa imagem, é porque Deus, ele está no seu ato divino de criar alguém que vai fazer referência a ele, a sua glória, que vai apontar para a glória de Deus. Não é um outro Deus que vai receber glória. Então, qual foi a responsabilidade dada por Deus lá no princípio, que responde para nós o propósito com o qual Deus criou o homem? Deus criou o homem para quê? Gênesis capítulo 2, verso 15. Diz-nos o seguinte, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Pois bem, gente, eu antes de vir para cá, eu e a Tati deixamos o nosso Golden Retriever lá em casa, dormindo lindamente, é o que ele faz. Vocês já viram, ele parece um urso. Mas eu, ao sair de casa, não falei para ele, apaga aquela luz, fica de olho em tal coisa, vou deixar tal outra coisa no fogão. Por quê? Ele não é um ser responsável no sentido de cuidar de outra coisa, à mesma medida que nós fazemos. É um exemplo chulo esse que eu dei, mas é para que nós entendamos um pouquinho o que quer dizer isso. Que Deus colocou o homem no jardim do Éden. Éden vem da raiz hebraica de delícias. Deus criou um jardim lindo de delícias para ter comunhão com o homem, para encontrar-se com o homem. E Deus colocou o homem nesse jardim para o cultivar. O que é cultivar, gente? Cuidar, não é? E o guardar. Você guarda alguma coisa por quê? Na iminência de perigo e na importância de valor. Então o homem ele tinha capacidade de saber o valor do que Deus criou, qual a intenção de Deus e qual o perigo de não fazer isso, porque o inimigo das nossas almas já rondava aquele jardim. O homem ele não era um homem da caverna. Não, ele era evoluidíssimo. O pecado foi decrescendo ele. A teoria da evolução é o contrário. Existe a involução. Então Deus criou o homem e o colocou ali para cultivar e o guardar, porque isso faz parte do caráter moral de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para refletir a sua glória com esse propósito de
glorificar a Ele cuidando da criação, gente. E o homem fez isso? Entra então a pergunta: se Deus é eterno e Ele é criador, Ele é glorioso, Ele se importou em criar o homem, por que então essa relação entre o homem e Deus ela é estranha? Por que tem homens que tentam fugir de Deus o tempo todo? E a mensagem do Evangelho é de Deus perseguindo amorosamente o homem. Como que nós explicamos isso? É mais ou menos igual um dilema, né? Existe desde a antiguidade uma proposta que era sobre por que o ladrão não vai correndo ao encontro da polícia. Por que o ladrão não pede ajuda para a polícia? Porque ele cometeu um delito. Então vocês não acham estranho a ideia do homem o tempo todo tentar fugir de Deus ou não querer saber da sua relação com Deus? É sobre isso que nós estamos falando aqui, gente. É que Deus não dá a mínima para o quanto o homem foge dele. Deus vai correr atrás dele o tempo todo para manifestar a ele o seu amor e a sua graça. Isso é a história da redenção humana. O que então separou o homem de Deus? A palavra do Senhor nos diz, em Gênesis 3, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Complemento meu, na Bíblia hebraica está assim, e deu ao seu marido que ao seu lado estava. A brincadeira que as pessoas fazem, se fosse o homem lá, será que cairia? Ele estava lá. Ele estava junto dela. Ela foi tentada. Ela foi enganada. Paulo disse a Timóteo isso. Ela foi enganada. O homem não foi enganado. Ele volitivamente, ele decidiu tomar do fruto e comer. E qual a implicação disso? O que separou o homem de Deus? Foi um fruto? Não, não foi um fruto. Foi não guardar a palavra de Deus. Foi não desejar ser criado por Deus para o louvor da glória de Deus. Foi a ambição de destituir Deus, o Deus da glória, desse jardim criado por Deus, para que ele fosse a pessoa que dissesse o que é e o que não é para ser feito. Qual a seriedade disso? Esse assunto ele é tão sério que Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele disse o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Aquele momento em que Adão e Eva pecaram, eles então deram a entrada do pecado na raça humana. Eles ali, gente, estavam representando a todos nós. É isso que a Bíblia nos ensina. É tão verdade isso que o texto de Romanos 5,12 nos diz que pelo pecado, vou ler novamente, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que a morte existe? Por causa disso. Por causa da desobediência do homem lá no princípio, isso foi introduzido. Por que eu tenho que saber disso? Porque senão eu não vou entender por que Jesus veio. Eu não vou dar importância à missão de Jesus. O que acontece hoje em dia? As pessoas elas estão interessadas na mensagem da Bíblia? Não, elas estão interessadas em si mesmas. Isso mostra que elas continuam ainda com a mesma iniciativa do princípio. O que importa sou eu, o que eu quero. Mas antes de você olhar-se no espelho e dizer eu sou o centro, saiba que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus é a pessoa central e não nós. E nós devemos entender o plano eterno de Deus, e aí, nesse plano eterno, nós vamos, pela palavra de Deus, entender por que Jesus veio. E que a minha vida hoje, ela não tenha o campo neutro. Eu estou de um lado ou de outro. Então, sabendo que, por conta do pecado de Adão,
toda a raça humana foi deteriorada, foi corrompida, nós vemos a seriedade do que é esse tema da queda, gente. A seriedade dele. Deus não foi pego de surpresa. Aqui está o mistério bíblico. Deus não foi pego de surpresa. Há coisas que nós não compreendemos. Pessoas perguntam assim, se Deus sabia que o homem ia pecar, então por que Deus colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal lá? Eu só posso responder uma coisa para vocês. É o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 11. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E Deus colocou esses elementos lá, colocou o primeiro casal ali, e todas essas coisas aconteceram, sabe para quê? Para que ele revelasse a grandeza da sua glória, do seu amor leal, gente. Isso nós vemos a partir de agora. O que é, então, a redenção? O nosso tema aqui hoje, redenção, o plano de Deus para a sua vida. Redenção, redimir, é a mesma coisa. É trazer de volta a propriedade. É resgatar para si. É isso que significa redenção. Você está estudando um assunto importantíssimo. É que Deus não deixou você ir embora. Deus não largou você por aí para que você fosse perdido. Deus não deixou você ir com a enxurrada. Deus correu atrás de você com laços de amor e o trouxe de volta para si. Isso que é a redenção. Vamos então mergulhar nesse assunto. Quando o homem e a mulher pecaram, eles então passaram a se esconder de Deus. E Deus veio ao seu encontro. Deus sabia onde o homem estava, Deus sabia que o homem se escondia porque havia pecado. E num dado momento, o livro do Gênesis nos fala que eles fizeram roupas para si de folhas de figueira. Mas o Senhor, vendo, disse, não é por aí. O Senhor então deu a eles roupas de peles de animais. Ora, há uma grande diferença, né? Roupas de folha de figueira para roupa de pele. Alguém pode dizer, é tudo roupa, não é? Não poder deixar vestido da mesma forma? Mas qual a mensagem nisso? De folha que eles haviam cozido para pele. É que para você ter a pele, você tem que imolar, matar um animal. Deus estava ensinando para Adão e Eva ali o seguinte: vocês fizeram essas roupas de folhas de figueira, não é o que vocês fazem? Não é o mérito de vocês? Não é a obra das mãos de vocês que cobre pecados ou que salva a vida de vocês? É o que eu faço. Agora olhe bem isso aqui. Eu vou fazer roupas de pele para vocês. Um animal inocente, o sangue dele será vertido. O sangue dele será escorrido no lugar do sangue de vocês. Porque o pecado traz a morte. E para vocês não morrerem a morte merecida, esse pecado então ele vai ser coberto pelo sangue desse animal inocente. Deus está trazendo para eles uma mensagem. E essa mensagem foi tão captada, tão forte, que a Bíblia nos diz que Abel ofereceu sacrifício. Ele aprendeu com quem? Com seus pais, Adão e Eva, porque os pais captaram a mensagem. Não é o que nós fazemos, é o que Deus faz. E quando nós vertemos o sangue de um animal, nós estamos perpetuando essa mensagem, que nós somos pecadores. E nós precisamos de uma morte substitutiva no lugar da nossa. E aí você entende por que dos sacrifícios no Antigo Testamento. O tempo todo isso estava acontecendo porque Deus exigiu que assim fosse. Um sangue inocente para cobrir a falta de um pecador, de um transgressor. Gente, o sacrifício substitutivo, ou na linguagem latina vicário, como na Igreja Católica nós ouvimos bastante, ele não traz mérito para o culpado.
O sacrifício substitutivo é um animal entrando no lugar do homem pecador. É o sangue dele no lugar do outro. O mérito é de quem aí? Desde o princípio o Senhor ensina isso. E qual é o plano de Deus na redenção? O plano de Deus, nós podemos notar desde Gênesis 3,15, que quando o homem e a mulher pecam, o Senhor vem até eles, ali o Senhor pronuncia pela primeira vez como se daria a redenção. Ele diz o seguinte para a mulher, entre a mulher e a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Dizendo para a serpente: inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Pergunto para vocês, aqui diz respeito à descendência de serpente animal mesmo? Não, obviamente que não. O que é descendência? Não é aquilo que um homem e uma mulher geram, filhos e filhas, segundo a sua identidade, segundo a sua característica? Então, que texto bíblico que faz referência a isso aqui, que nos ajuda a compreensão? Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo fala: outrora nós éramos filhos da desobediência. Deus está dizendo aqui, gente, que não há relação nenhuma entre luz e trevas. Mas note bem que não fala de descendentes de Eva, fala o seu descendente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Há um descendente, é um artigo definido aqui no texto, o descendente. Este te ferirá a cabeça, dizendo para a serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a serpente ela vai causar um dano no calcanhar, mas o calcanhar vai esmagar a cabeça dela. É isso que está dito aqui. Pronto. A serpente que nós sabemos que é Satanás, já tem este recado de Deus de que não vai ficar impune o que foi feito. Ele enviaria por meio da mulher o descendente. Alguns teólogos eles chegam a afirmar que a tentação de Caim em matar Abel se deu por causa disso. Porque quando Abel oferece o sacrifício segundo agrada a Deus, e Deus aspira o cheiro suave daquele sacrifício que Abel aprendeu com seus pais, Caim é tomado de inveja, de fúria, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e de Caim não. E Caim então decide matar Abel. Não seria isso uma tentativa de Satanás de usar Caim para matar o seu irmão e assim Satanás dizer: pronto, o descendente que agrada a Deus morreu, sobrou só o descendente que o desagrada. Mas diz a palavra do Senhor, tornou Adão a coabitar com Eva, e esta lhe deu um filho e lhe chamou Sete. E aí, de Sete vem Enos, e a partir de Enos, diz a palavra do Senhor, daí passou-se a invocar o nome do Senhor. Então, da linhagem de Sete, há uma linhagem que invoca o nome do Senhor Deus também. Mas os nossos olhos voltam-se então para o plano de Deus na redenção, escolhendo um homem, para que através desse homem uma família fosse formada, dessa família formada fosse constituído então um povo, e do meio desse povo viesse o descendente da mulher. Quem é esse homem que Deus escolheu para trazer uma família e essa família tornar-se-ia um povo? Gênesis capítulo 17, versos 1 ao 8. A palavra do Senhor nos ensina que depois do dilúvio, o homem caiu em pecado novamente. Depois do evento da Torre de Babel, que foi um ato pecaminoso, que se Deus não tivesse intervido, ele teria dado grande problema para a civilização humana. Sempre quando o homem se aglutina, se ajunta com o desejo de fazer algo grande para si, ele se perde e compromete a outras pessoas, e Deus desceu ali e esparramou todos aqueles homens.
A palavra do Senhor nos diz, a partir do livro do Gênesis, capítulo 12, de que Deus então escolheu um homem. E Deus fez uma aliança com esse homem. No capítulo 17 de Gênesis, capítulo 17 dos versos 1 ao 8, nós temos uma fala de Deus com esse homem, nesse ato de fazer uma aliança com ele, que significa muitíssimo para nós no assunto da redenção humana, o plano de Deus para a nossa vida. Diz o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança o quê? Perpétua. Grife isso. Aliança perpétua. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Eu estudo as religiões. E eu sou apaixonado por esse tema. Sabe qual religião que tem um Deus que faz um pacto com o seu povo nesses termos? Nenhuma. Não há. Somente Deus está interessado em fazer aliança perpétua com o homem. O que é para sempre para mim e para você? Não significa muito, né? Porque na nossa experiência humana, quando alguém diz isso é para sempre, não durou muito. Agora, quando Deus diz na sua palavra, é para sempre. É para sempre. Na história, nós vimos que os homens viraram as costas para Deus, pecaram, mas o Senhor Deus manteve o seu para sempre. Essa é a história da redenção, esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não foi frustrado, não foi frustrado. Então, Deus escolhe Abrão e suscita dele uma descendência. Abrão gera Isaac, Isaac gera Jacó e Esaú. Deus escolhe a Jacó, um ato da soberania divina. Deus escolheu quando? No ventre da sua mãe, para o louvor da sua glória. E olha só, ao escolher Jacó, Deus leva os seus filhos depois, pela instrumentalidade de José, para viver no Egito. Constitui-se ali uma numerosa nação, a nação israelita. E eles são libertados por Deus de dura escravidão. O evento do Êxodo acontece. E acontece por quê? Porque Deus deseja dar a sua lei a este povo. Deus escolheu um homem, desse homem fez uma família, dessa família fez uma nação, e essa nação então recebe a palavra escrita de Deus. Por que isso é importante? Vocês já leram o Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de quem? De Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, olha aqui, discípulos de Jesus, primeira coisa que você deve saber: nenhum homem vai comparecer perante Deus indesculpável, porque os céus declaram a glória de Deus. Anuncia a presença do Criador, a glória do Criador. O que é o firmamento? Toda a obra criada, desde o lodo na sarjeta até os grandes astros, muito maiores que o Sol do nosso sistema. Tudo revela a glória de Deus. Mas esse conhecimento, ele não é suficiente para levar o homem à salvação. O homem precisa da palavra de Deus.
Por que um discípulo de Jesus deve se alimentar da palavra de Deus constantemente? Porque é ela o martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedreira do coração. Por que nós devemos pregar a palavra de Deus para as pessoas, ao invés de cantar uma música bonita somente? Porque é pela palavra de Deus que o coração é despertado da sua realidade e é no ato da pregação da palavra de Deus que o Espírito Santo fala a esse coração, o convence e o torna para Deus. Então Deus usa tanto o pregador como também o ouvinte, é Deus que está envolvido. Lembra que eu falei para vocês no início da nossa aula de hoje? Que sempre no plano da redenção, quem é que está envolvido? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Envolvido em quê? Na obra de trazer de volta para si o homem. Posto isso, então Deus entrega a sua lei ao seu povo. Por que Deus deu a sua lei? Tem pessoas que falam, pastor, que os dias de hoje são muito fáceis, era muito difícil de viver no tempo da lei, porque se fosse um tempo da lei... gente, sempre foi tempo da lei. E da graça. As duas coisas. Porque desde o princípio o Senhor deu ao homem diretrizes. Agora, a lei escrita, como nós vemos aqui que o povo de Deus recebe no Monte Sinai, por que Deus deu? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 24, nos responde por que Deus deu os 10 mandamentos. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Aqui é Moisés dando as suas últimas palavras antes dele morrer e o povo entrar na terra prometida. Por que Deus deu a lei para o povo, gente? Para o bem do povo, para conservar o povo em vida. A palavra de Deus, ela tem esse poder. O povo de Deus, ele é caracterizado por ser povo de Deus, por andar com Deus. E é andando com Deus que nós recebemos a sua palavra e temos o poder do Espírito Santo para cumprir a sua vontade. Deus entrega a sua lei ao povo. E então, na sua lei, há algo importantíssimo, a promessa de quem ele enviaria. Lá no Gênesis, então, no plano da redenção, o Senhor Deus disse que o descendente da mulher viria, ok? E então, quando o Senhor Deus entrega a lei pela boca de Moisés, o Senhor diz ao povo o seguinte: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Por que semelhante a ti? Moisés, ele foi um homem que intercedeu a Deus pelo povo e foi um homem usado por Deus para receber a lei de Deus e trazer para o povo. Então não é qualquer profeta, porque o ofício do profeta era de transmitir a palavra de Deus, mas Moisés ele desenvolveu um papel de profeta, sacerdote e juiz, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Deuteronômio é o livro da lembrança da lei, o quinto livro do Pentateuco, o último que Moisés escreveu e pronunciou antes do povo entrar na terra prometida e antes dele ser recolhido pelo Senhor. Então, o descendente da mulher, aqui, então Moisés é usado por Deus para falar que ele viria da nação de Israel e exerceria um ministério tão profícuo e impactante quanto ele havia exercido. Bom, temos duas informações a respeito de quem o Senhor enviaria. Mas não são somente essas. Tem outras duas que eu quero salientar para vocês aqui essa noite. Eu quero, nessa noite, dar endereços para vocês da história da redenção. E olha só, a promessa do enviado de Deus diz que ele nasceria em Belém de Judá. Belém de Judá. Judá era uma tribo, Belém era uma cidade localizada
dentro desse território. Belém existia desde o Antigo Testamento. Belém é conhecida como a casa do pão. Esse é o significado de Bethlehem. E o profeta Miqueias, 700 anos antes de Cristo, 750 anos antes, aproximadamente, disse: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu me arrepio enquanto eu leio isso. Sabe por quê? Gente, qual seria o rei prometido que teria esse predicado aqui? Ele existe e vem desde os tempos da eternidade. Todos os reis tinham a linhagem de Davi. Depois, com o reino dividido, era a linhagem de quem? Era a linhagem de reis idólatras do norte, de outros da linhagem de Davi no sul. Mas aqui a promessa pela boca do profeta Miqueias não é dessa linhagem. Ele vem desde os tempos eternos. Então, descendente da mulher que viria, ele nasceria e cumpriria um ofício diante de Deus tão importante quanto o de Moisés. E aí vem essa informação. Ele vem com o endereço na eternidade. Que é isso? Quem é ele que virá? E o profeta Isaías, então, declarou, um pouquinho depois de Miqueias, o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Nunca se ouviu isso. Porque para que haja fecundação tem que haver a conjunção carnal. E então o Senhor vem e diz: eu vou dar um sinal para vocês do impossível aos olhos humanos. Uma virgem conceberá. O descendente da mulher nasceria da família de Abraão. O descendente da mulher da família de Abraão, ele foi prometido como o profeta que seria tão contundente quanto Moisés. Ele nasceria em Belém de Judá. Ele vem desde os tempos eternos. E há um sinal que nenhum outro mais tem, nenhum outro teve, nenhum outro terá. A virgem o conceberá. A virgem o conceberá. Meus irmãos, como que você viveria com essas informações? Deus vai enviar alguém. E quem é ele? Ele vai me salvar. Vai me salvar do quê? Vai me salvar de quem eu sou. Do pecado que eu herdei desde Adão, dessa natureza que me coloca em rebelião contra Deus o tempo todo, que me faz querer fugir de Deus. Ele vai me livrar disso. Ele é o Salvador. Esse medo da morte, tudo isso, o Salvador me livrará. Olha que endereço maravilhoso. E, gente, o povo, mesmo assim, com essas informações, o povo desobedeceu a Deus, quebrou alianças, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não observava que o Senhor cuidava deles e havia dado o endereço desde a eternidade que Ele enviaria o Redentor. E há um momento que o povo diz: nós pecamos tanto, Deus nem liga mais para nós, a história vai se passar e Deus usa então Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, quando o povo caminha para mais uma experiência de invasão, de exílio, diz o seguinte, Jeremias 31, 3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí.
Pela boca de Isaías, o Senhor também disse: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, sejam vermelhos, a tintura forte que é impossível de remover, eu vou remover isso de vocês. Você é meu. Lembra que eu disse para vocês, a aliança perpétua? O homem quebrou a aliança, mas Deus não. Deus manteve a sua palavra. E então chega o momento maravilhoso do nosso estudo, o cumprimento da promessa. Quando se deu isso? Quando uma adolescente, ela era adolescente, estava na sua casa e ela recebe uma visita sobrenatural. Imagine só, Maria, nos seus afazeres, de repente ela olha e tem diante dela o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus. O livro de Lucas, o capítulo 1, os versos 26 ao 38, nos diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, lá para cima, em Israel. A cidade chamava-se Nazaré. A uma virgem desposada, ou seja, noiva, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus é Yeshua, em hebraico, que significa Yahvé é a salvação. Deus é a salvação. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Há 2000 anos atrás, meus irmãos, a profecia de Isaías 7,14. Será esse o sinal: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, Maria recebe essa notícia: é você. O recado que Deus deu desde o Gênesis, o descendente da mulher, que viria da linhagem de Abraão, que viria como Moisés veio, libertando o povo, dando a palavra de Deus ao povo, que levaria o povo a Deus. De repente, essa notícia chega a uma garota adolescente lá em Nazaré da Galileia. E aí, vocês acham que o inimigo das nossas almas ficou contente com isso ou não? Satanás, a antiga serpente, ele ia ficar impassível diante de tudo isso? Claro que não. Por que houve a matança dos bebês? Por que Herodes, então, quis matar todas as criancinhas? A mesma iniciativa de Caim. Eu mato o descendente, acabou o plano. Mas não, o plano de Deus é eterno. A aliança de Deus, ela é eterna e Deus vela por sua aliança. Sabendo isso, gente, nós então vimos a notícia do nascimento. Agora vamos meditar no nascimento de Jesus. Em Lucas 3, verso 7, nos diz assim: todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito.
Ela deu à luz o seu filho primogênito. Maria teve outros filhos, sim. Ok? Por isso que não é sempre virgem. Ela teve filho primogênito que foi Jesus. E após ele outros. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Em que cidade que aconteceu isso? Belém da Judéia. A profecia que Miqueias havia dito 700 anos antes se cumpriu, gente. Diante dos olhos de todo mundo. Falamos do seu nascimento, agora veja só isso, a sua morte. Como Jesus morreu, por que ele morreu e a forma, como tudo aconteceu. Isaías havia predito também, mais de 700 anos antes de Jesus, dizendo o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Ou seja, ele não se casou, ele não deixou linhagem, ele não teve filhos, ele não veio com esse propósito. O propósito dele era outro. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ou seja, como ovelha muda, ele foi ferido pelos pecados de quem? Do povo. Isso lembra você de alguma coisa? Sacrifício substitutivo. Não mais de animais agora. Agora é o Cordeiro Santo de Deus, entregando-se, atraindo sobre si toda a maldição e todo o pecado nosso, e levando para a cruz do Calvário. Isaías 53, do 7 ao 9, continua nos dizendo o seguinte: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Jesus morreu entre dois ladrões, mas com o rico esteve na sua morte. Quem sepultou Jesus mesmo, gente? José de Arimateia. Uma tumba na rocha. Tumba de homem rico. E a palavra nos diz: posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Quem proferiu essas palavras também? Pilatos. Eu não vejo mal algum nesse homem. Gente, tudo isso são endereços que Deus deu desde o Antigo Testamento para nos apontar que Ele é o Redentor, que Ele é a pessoa central da história. Ele é a pessoa essencial. Por que nós, discípulos de Jesus, devemos conhecer isso? Porque aqui está a base da nossa fé. Aqui está a base da nossa fé. A sua ressurreição foi proferida no Antigo Testamento. Nos Salmos 16, versos 9 e 10, pela boca de Davi, foi dito: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou seja, não permitirá que o corpo dele entre em decomposição. O apóstolo Pedro utilizou essa mesma expressão para pregar em Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles. A sua ascensão, subida aos céus. O Salmo 110, verso 1 nos diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Imagine o salmista escrevendo isso: disse o Senhor ao meu Senhor. Que Senhor é esse que diz ao outro? A frase é: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando nós oramos e declaramos que Jesus está à destra de Deus, é isso, ele está à direita de Deus, a mão forte do juízo. É isso que significa. E a promessa da sua volta que nós encerramos.
O Antigo Testamento nos diz do plano da redenção do Senhor, não é apenas até a morte e ressurreição de Jesus, mas também fala sobre a sua segunda vinda. No livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel está tendo uma visão do que ainda há de acontecer em breve, e que já é confirmado no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E eis que vem sobre as nuvens, e todo olho o verá. A aula de hoje, a conclusão dela, nós vamos continuar na próxima. Esse mesmo tema vai ser a parte 2 do plano da redenção. Tem por propósito dizer a vocês o seguinte: assim como o povo do Antigo Testamento recebeu todos esses endereços, alguns esperavam a vinda de Jesus. Outros não meditavam na Escritura, não meditavam no poder de Deus e erraram feio. Não aceitaram quando ele chegou. E ele veio com todas essas evidências. A minha conclusão é que você e eu não sejamos como aquele povo que negligenciou isso na antiguidade, mas que nós, sabendo que Deus ele deixou a sua palavra escrita para que nós olhemos para o seu plano eterno e vivamos hoje com confiança e não percamos de vista de que o mesmo Jesus, a palavra do Senhor disse, ele voltará. Ele voltará. Meus irmãos, eu admiro tantos homens piedosos que passaram pela história da igreja, mas não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, porque o Senhor Deus enviou o seu Filho para que o plano da redenção fosse concretizado. Amém? Aqui nós encerramos o estudo de hoje. E estudem esse texto e essa lição de casa para a próxima quinta-feira. Ok? Alguma pergunta? Tem aí, Bruno? Não. Daniel 7:13. Posso tirar aqui?